Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar de NFL. Vamos voltar a falar de futebol americano. A gente falou um pouquinho de NBA na quinta-feira. Faço um convite, reforço o convite para você assistir o vídeo, o bate-papo que eu tive com o Bruno Silva sobre as finais de NBA, falando de Warriors, de Celtics. Já tivemos o jogo 1 aí, vitória histórica do Celtics, né? Uma atuação incrível no quarto período. Conseguiram roubar esse mando de quadra aí para abrir a série vencendo por 1-0. E o bate-papo tá bem legal. Então eu faço um convite para você acompanhar. Tem aqui na lista aqui do lado, tem link aqui em cima, aqui embaixo, tem tudo quanto é lugar. Tá bem especial esse bate-papo. Eu recomendo. A gente quer falar de outros esportes aqui no Toque Passa também, né? Eu sei que vocês gostam de futebol americano, mas sempre é bom conversar sobre tudo. Vou fazer um convite para vocês aqui, porque eu vou seguir falando de futebol americano e trazendo minhas listas, né? Hoje vamos colocar uma polêmica aqui. Quero falar do melhor trio de quarterback, running back e um recebedor. Pode ser um wide receiver, pode ser um tight end, e eu vou eleger os meus melhores. Quero saber a sua opinião. Largue aquela curtida no vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo, ou então vai nas redes sociais, vai lá, conversa comigo no Rafa Bellatini, no Twitter, no Instagram, você bate papo lá sem problema nenhum, a gente sempre está conversando. Faço um convite para você se inscrever no canal, clicar no sininho aqui embaixo e também fazer parte do nosso clube de membros. Se você puder colaborar com o Toque Passa, eu agradeço de coração. Já temos um grupo aí muito especial, as pessoas conversando, a gente tem um grupo no Telegram para bater papo, não quero fechar conteúdo, quero conteúdo chegando para mais e mais pessoas, mas teremos algumas vantagens. Uma delas é um sorteio quando tivermos 50 membros, está quase chegando. Vou sortear uma bola de futebol americano da Wilson, igual essa aqui, tá? E com 100 membros vou sortear uma camisa da NFL, uma camisa de time da NFL. Então fica ligado no Toque Passa, faça parte do nosso clube se você puder colaborar para a gente manter esse trabalho vivo aqui no Toque Passa. E vamos nessa então, roda a vinheta. Vamos começar aqui falando porque faltam 97 dias para o começo da temporada. O kickoff entre Rams e Bills acontece daqui 97 dias, expectativa monstra, e temos algumas caras que não estarão lá, né? Tivemos algumas aposentadorias nos últimos dias, começando com o Frank Gore, que assinou um contrato de um dia com os 49ers para se aposentar depois de 16 temporadas com a camisa do time que abriu as portas, né? Terceira rodada do draft de 2005, os 49ers confiaram, apostaram. O Gore tinha algum histórico de lesões, mas os caras confiaram e ele entregou muito bem, né? O Gore defendeu 5 equipes no total, Niners, Colts, né? O maior tempo, a maior história dele é com a equipe dos Niners, mas foi muito bem nos Colts também, teve nos Dolphins, nos Bills, nos Jets. A última partida dele foi em dezembro de 2020 pela equipe dos Jets e ele encerrou a carreira dele ali com 16 mil jardas corridas, o terceiro maior corredor da história da NFL, atrás apenas do Emmitt Smith e também do Walter Payton. Lógico, você pode ver várias estatísticas e números, mas em números totais, 16 mil jardas, a terceira maior marca da NFL, que aí você fica pensando se ele vai ser um cara para ir para o Hall da Fama. Tem essa discussão já. Eu acho bem cabível, né? A gente vai lembrar que a primeira classe que ele é disponível para entrar é em 2026, porque conta-se do último jogo dele, né? Da última partida, não de quando ele anuncia a aposentadoria. O Frank Gore já até lutou no boxe aí, já está aposentado, digamos assim, extraoficialmente há um tempo, mas é muito interessante você ver porque a maioria dos grandes running backs, os caras que têm muitas jardas, acabaram entrando, quase todos eles ali, só falta ali para o Peterson, por exemplo, que não aposentou ainda, então tem chance do Frank Gore acabar entrando. Não sei se num primeiro ano de disponibilidade, mas é um dos grandes corredores da história da NFL, com toda certeza. Eu gostava muito de ver o Gore correndo, um baita de um running back espetacular que agora se aposenta oficialmente. Ele estava aposentado, a gente já imaginava isso. Mais um dos Niners que decidiu aposentar, assim, pendurar as chuteiras, foi o center, o Alex Mack. Estava meio que na cara quando ele reestrutura o contrato, os moldes ali, o pessoal estava até falando aquele moldezinho de que tô saindo fora, então tô abrindo esse caminho aqui. 13 temporadas, 7 vezes eleito pro Pro Bowl, um cara que fez parte do time ideal dos anos 2010, né? Foi a eleição ali, um baita de um jogador, jogou 7 anos no Cleveland Browns, jogou 5 temporadas na equipe do Atlanta Falcons, fez seu último ano com a equipe dos 49ers, mais um grande jogador que se aposenta. Quem não tem papo de Hall da Fama, mas foi um grande jogador e acho que está no coração de todo mundo, é o Ryan Fitzpatrick, o Fitzmagic, o garoto de Harvard que se aposentou após 17 temporadas, escolha de 7ª rodada do St. Louis Rams lá em 2005. Um cara vindo de Harvard, você poucas vezes dá chance para um cara, né, um gênio, um crânio, um cara estudar em Harvard não é pouca coisa não, mas ele passou por 9 times em 17 temporadas,
chegou a ser titular em todos esses 9 times, é um recorde na NFL, jogou pelo menos uma partida como titular nessas 9 equipes, ninguém conseguiu fazer isso, passou por Rams, Bengals, Bills, Titans, Texans, Jets, Buccaneers, Dolphins e Washington Football Team. O Washington Commanders foi o último time do Fitzpatrick, que na temporada passada tinha até aquela expectativa, né? Se ele enfim ia conseguir uma vaga aos playoffs, nunca conseguiu disputar, nem fazer parte de um grupo que disputava os playoffs, mas se machucou logo no primeiro jogo da temporada e o time foi para baixo. Era um cara muito legal, né? Ele entrou pro folclore, não só pela vestimenta dele quando ele jogava nos Buccaneers lá, né? Que ele foi com esse swag todo para a coletiva, mas porque ele tinha boas temporadas, ele teve tinha até uma brincadeira, né, que ele fazia assinava um contrato de um ano, fazia uma grande temporada, ganhava um contrato mais longo e aí não rendia. No fim era trocado, era dispensado, ia para um time, assinava um contrato de um ano, fazia muito bem e não conseguia manter esse nível, mas era um bom quarterback, um dos bons quarterbacks que nós tínhamos na liga, se aposentou com 147 jogos como titular, 34.990 jardas passadas, 223 touchdowns, 169 interceptações, passou por tantos times, mas se identificou muito com a equipe dos Bills, estava até no jogo lá dos playoffs, aí, sem camisa, loucura como você está vendo na imagem, e ele larga a NFL e estão falando que ele vai direto para a TV, vai ser comentarista, estão ligando ele ali com a Amazon, ele deve ser um dos membros, tomara que tenha um bom figurino para ele lá na Amazon. Por falar de quem não está pensando em se aposentar, vamos falar um pouquinho de Brady e Rodgers, que venceram o Josh Allen e o Patrick Mahomes no desafio do golfe, que a gente teve aí nos últimos dias. Golfe é um esporte de velho, então fazia sentido o Brady e o Rodgers ganharem da nova geração, Mahomes e Josh Allen. Tô brincando, adoro golfe, eu acho golfe muito legal, tranquilo, gostoso de ver e eu adoraria jogar golfe, por mais que o objetivo do golfe seja jogar menos golfe, essa grande sinuca que você tem que bater para acertar um buraco, mas o que eu queria puxar aqui do Tom Brady é que ele comentou um pouquinho a decisão de voltar para a NFL. Ele falou que naquele momento ele estava meio que dividido se voltava ou não, foi 55-45 para voltar, mas agora está 100% comprometido, e ele entendeu que aquele ali era um momento, porque a temporada na NFL ele falou que é como uma maratona, você não decide correr uma maratona 2 semanas antes. Por mais que o Brady se anunciasse que estava pronto para voltar a jogar no dia antes do jogo, na manhã da partida, eu acreditasse que ele teria condições de entrar em campo e render muito bem, ele fala do processo do time, né? O Brady queria ser aquela cara de falar assim, pessoal, você tá na free agency, você tá livre no mercado, olha aqui, venha jogar, tenha a chance de jogar com o Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers, escolha a equipe dos Buccaneers porque eu estarei aqui. Então ele queria ser essa cara e ajudar no processo de montagem dessa equipe, mas falou que está 100% comprometido. Deve ser a última temporada do Tom Brady, né? Vai fazer 45 anos, já tem um contrato lá com a Fox para ser comentarista e a gente deve estar vendo aí os últimos momentos de Tom Brady na NFL. Para a gente finalizar o giro de notícias, falar do Kyle Murray, porque ele apareceu para treinar nos OTAs lá da equipe do Arizona Cardinals. Isso é um indicativo de que ele deve estar avançando no papo de um novo contrato com a equipe do Arizona, porque ele está com o contrato, a opção de 5º ano. Tem 29 milhões de dólares garantido no salário dele, é opção de 5º ano, valor é 100%, mas ele não está contente de jogar, né, sem um vínculo longo. E por ele ter aparecido, eu acho que dá um indicativo de que as coisas estão se encaminhando para ter um acerto. Acho que nos próximos dias teremos novidades. Passar por algumas perguntas aqui, começando com o Rafael Tobias, que pergunta se os Vikings chegam bem nesse ano. Chegam sim, né? Para quem acompanha o Toque Passa sabe que eu apostava nos Vikings na temporada passada como uma boa campanha no ano passado, mas o clima na pré-temporada foi me fazendo mudar de ideia. Achei que o time não ia render tanto porque estava bem confuso o que estava rolando por lá, mas acredito que esse ano com o Kevin O'Connell ele vai conseguir reestruturar um pouquinho esse vestiário que ficou destruído com o Mike Zimmer na última temporada. Vejo como um bom time, não é um time para brigar por Super Bowl, para ganhar, mas é um time de chegar nos playoffs, até porque a NFC não é uma conferência assim tão complicada nessa temporada. O Matheus Miguel de Moraes Newburn pergunta aqui, sugestão de pergunta, falando para os próximos contratos.
posso fazer isso aqui. Eu não quis fazer porque eu vi uma matéria na ESPN recentemente e esses temas outros aqui eu não gosto de pegar tão próximo porque fica parecendo que eu tô copiando dos caras e às vezes eu fico influenciado pelo que eles falaram. Mas ele perguntou se eu prefiro, como Ed, o Nick ou o Joe Bosa, 2 irmãos maravilhosos, eu toparia ter qualquer um deles no meu time, mas eu fico com o Nick Bosa. Gosto mais do Nick Bosa, acho ele um cara mais completo, mais, vamos lá, assim, constante. O Nick joga muito bem e eu aposto nele como um dos caras que pode ganhar prêmio aí toda a temporada, porque é um jogador espetacular. Gosto muito do Joe Bosa, mas eu prefiro o Nick se tiver que escolher. O João Carmosini, que pergunta aqui, como que os Saints, mesmo estourados no cap em 70 milhões quando terminou a temporada, conseguiu contratar tantos bons jogadores, outros não tão com salário cap não tão mal assim, não conseguem renovar com seus atletas. Se dá para explicar um pouquinho o que conta e o que não conta no salary cap. Bom, para começar, a gente tem que lembrar que quando vai começar o ano novo na liga, todos os times têm que acertar as contas. Então o que os Saints fizeram, por exemplo, foi mandar a gente embora, reestruturar contrato, abre ali, para que todo mundo feche daquele mesmo número, né? Não é o mesmo número que você pode terminar um pouquinho abaixo e levar esse dinheiro para o próximo ano. Desde 2011 você pode poupar um dinheirinho, lembrando que tem um piso também de gastos no cap, você não pode economizar tanto assim, mas um cara minguar o outro ali você pode levar para a próxima temporada e é obrigado a usar, não tem como levar para outro e para outro ano. Mas o que acontece é que os contratos, o pessoal entendeu como usar o salary cap, né? Entendeu como fazer os contratos que sejam de forma mais inteligente. Eu posso pegar um jogador e dar um contrato para ele de 100 milhões de dólares por 4 anos. Então seria 25 milhões de dólares por temporada. Mas eu dou um signing bônus para ele de 40 milhões e esses 40 milhões eu parcelo ele de acordo com os anos de contrato, né? Eu posso dar 10 milhões por ano para ele. E o salário também muda. Esse ano você recebe tanto, o próximo ano você recebe tanto. Então, teoricamente, muitas vezes o cara joga o salário maior para os últimos anos, porque ele imagina que o salary cap também vai aumentar, todo ano cresce e talvez o que seja um problema, daqui 4 anos e vou ter que pagar 35 milhões de dólares para ele. Mas o cap pode ter surgido tanto que esses 35 milhões nem sejam tão problemáticos. Além do que, você pode reestruturar o contrato com o jogador. O que você faz isso? Você dá de novo um signing bônus e parcela. Você bota mais anos de contrato, dá uma graninha a mais pro cara e muda esse contrato. É isso que você vai fazer, né? Você vai dando um jeitinho aqui, jeitinho ali. Essa conta você tem que pagar em algum momento. Não importa que você colocou void years e tudo mais, mas você vai pagar essa conta lá na frente, mas a forma como você vai pagar é diferente. Você cria o seu carnezão ali e vai mexendo, né? A gente tem que lembrar que o salary cap que contam são 53 contratos quando começa a temporada de fato ali, e aí o cara tem que mexer, não adianta. Vai chegar no outro ano, mexe tudo no cap. É um papinho bem para longas datas aqui, vou tentar fazer um vídeo maior falando do salary cap e todas as suas nuances, mas é complicado. Até lá nos Estados Unidos, cara que cresceu acompanhando o salary cap tem algum momento que fala assim, mas espera aí, como isso, né? O pessoal se surpreende, não é tão fácil assim de entender. E o Ricardo Correia, que fez um texto aqui, vou tentar resumir um pouquinho, ele pergunta aqui como é que funciona a estrutura de um time da NFL, né? Ele fala do GM, do coordenador ofensivo, do defensivo, é bem legal, ele faz a comparação com o relógio, e de fato todo mundo tem que funcionar, toda pecinha tem a sua responsabilidade, mas o mais importante é que, por exemplo, o coordenador ofensivo, ele não controla o ataque inteiro, né? Ele controla também os treinadores específicos. Você tem treinador de linha ofensiva, treinador de running back, treinador de tight end, treinador de wide receiver, treinador de quarterback, e você acerta essa estrutura para montar o seu ataque. Você reporta para o seu treinador, o head coach, que ele também tem a responsabilidade de olhar o que está acontecendo com os special teams, com o time de defesa. Todo mundo senta ali para bater o papo e definir como vai ser a equipe no todo. O que é importante no General Manager, e eu prefiro times que tem General Manager separado da função de head coach. Não gosto quando o cara ocupa os dois cargos, né? Porque o General Manager ele tem que primeiro fazer essa ponte de conversar com o dono da equipe, com o presidente e tudo mais, e com o treinador. Tem mais os diretores de pessoal, o diretor disso, daquilo, de comunicação. Generalmente a gente tem que cuidar de muita coisa. Além do que você evita que problemas de vestiário cheguem no front office, né? Vou pegar o exemplo aqui que aconteceu nos Texans. O Bill O'Brien ocupava as duas posições. O Bill O'Brien brigou com o Hopkins por algum motivo, de vestiário, em treino, não estava feliz com o cara.
e aí levou essa briga na hora de decidir o que ia acontecer com o Hopkins e foi lá e trocou o cara. Porque ele tinha essa rusga, e isso é ruim, né? Eu gosto de um cara lá em cima que fala assim, olha, vocês podem não se gostar, mas você é muito bom e você é muito bom e vocês têm que funcionar, tá? Vocês não precisam ser amigos, vocês precisam funcionar como uma empresa, como uma equipe, jogando bem, ótimo. Não precisa ser amigo de ninguém, não. Vocês estão vindo aqui para trabalhar. Né? Se for amigo, melhor, mas se não tiver amizade, que funcione dentro de campo. Então faltou esse detalhe aqui, do cara decidir um pouquinho mais lá para cima, com uma cabeça diferente. Vou tentar também fazer um vídeo maior para explicar as estruturas aqui e responsabilidades, mas é meio que básico, né? O que cada um ali acaba cuidando no final. E ele também perguntou um pouquinho da situação do Baker, né? Se essa situação toda do Deshaun Watson poderia significar alguma coisa. Não vai rolar. O Baker não volta a jogar no Cleveland Browns. Acho que o desgaste é muito grande, a estrutura, o relacionamento está acabado completamente, não tem chance, não vejo chance. Os Browns só estão procurando, de fato, mesmo um lugar para despachar o Baker Mayfield. Antes de entrar no assunto principal aqui, rapidamente eu vi no site da NFL, eu queria trazer, o Adam Shane fez uma lista de bold predictions e eu achei curioso para comentar sobre a primeira aqui, né? Ele colocou que os Patriots vão terminar na 14ª posição da AFC. E pode ser. Eu não vejo muito New England vencendo menos do que os Jaguars. A gente pode discutir com relação aos Steelers, os Titans, que também estão uma bagunça, acho que eles podem brigar nessa meiuca aqui, mas eu não tenho muitas expectativas positivas para a equipe dos Patriots. Mas segundo o Shane, ele ficaria na frente apenas dos Texans e dos Jets dentro da AFC. Ele colocou os Bears como o pior time, concordo, acho que os Bears vão ter a pior campanha, vão ter a first pick. Mas o que me chamou a atenção nessa situação toda aqui, na avaliação de quem que vai vencer mais partidas, é a configuração dos playoffs que ficou para ele, tá? Porque ele colocou lá, Bills vencendo mais partidas, levaria o leste. Os Chargers, com o segundo maior vencedor, levaria o oeste. Bengals levaria o norte e os Colts levariam o sul. E aí nós temos os 3 times de wildcard que aparecem aqui, seriam os Raiders, os Dolphins e os Ravens. Isso significaria que Broncos do Russell Wilson e os Chiefs do Patrick Mahomes ficariam pelo caminho, segundo essa previsão. Eu não sei, tá? Vou prometer aqui para vocês que eu vou passar semana por semana, eu vou criar minha planilha lá para imaginar, para avaliar e colocar aqui minha previsão de vitórias de cada uma das equipes. Cada uma das equipes eu vou prever qual que vai ser a campanha delas aqui, para a gente tentar errar, né? Mas eu achei ousado colocar aqui tanto os Chiefs quanto os Broncos de fora. Um desses dois times deve ficar fora dos playoffs. Isso eu concordo, tá? Principalmente se Raiders e Chargers passarem. Não tem como os 4 times da AFC Oeste passarem, mas, cara, Broncos e Chiefs, achei ousado mesmo, mas bold prediction é isso, né? São previsões ousadas. E agora eu tô quebrando a cabeça para fazer a lista aqui dos melhores trios. Quarterback, running back e um recebedor. Pode ser um wide receiver, pode ser um tight end. Tem hora que eu não concordo comigo, tem hora que eu mudo essa lista. Pensei em nem colocar esse vídeo aqui hoje, pensar melhor essa história, mas não adianta. Quanto mais eu pensar, mais eu vou pensar em cima e vou mudar de ideia, não tem jeito. Então eu quero contar com a sua opinião. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Diz se você acha que eu não validei alguém, superestimei alguém. Deixa aí o seu comentário. Porque, por exemplo, eu achei interessante que os melhores running backs da liga, eles estão fora dessa lista, porque falta para eles um quarterback ou um wide receiver. Por exemplo, o Jonathan Taylor, né? Sensacional, baita de um running back da equipe dos Colts. Mas Matt Ryan Pittman, esse é o grupo dele, né? E aí não dá, não tem como competir. O Derrick Henry, então, coitado, meu Deus do céu, que triste. Ele é capaz de carregar muita coisa sozinho, ele pode capaz de carregar esses Titans para os playoffs, mas é difícil carregar o Tannehill e o Woods, sei lá, o Austin Hooper, né? Para essa lista de trios. Então, tão de fora dessa minha lista, né? Talvez você tenha uma ideia diferente, mas eu começo aqui em quinto lugar colocando a equipe do Kansas City Chiefs, tá? Eu acho o Clyde Edwards-Helaire muito abaixo, limitado, mas essa duplinha maravilhosa entre Mahomes e Kelce, joga esse time aqui para a quinta posição na minha forma de ver, tá? A ausência do Tyreek Hill pode afetar o Kelce, porque agora o Kelce passa a ser mais um alvo de marcação, mas é muito difícil marcar o Kelce, cara. Ele é um jogador espetacular, ele tem a parte física muito boa, ele é muito inteligente, ele corre muito bem rotas e ele é difícil de derrubar, então é um cara espetacular e o Mahomes dispensa apresentação, né? Um dos melhores running backs, um dos melhores quarterbacks da liga,
com toda certeza é um cara que já está garantido para o Hall da Fama, porque é um jogador espetacular. Na quarta posição eu coloquei mais um Hall da Fama aí garantido, porque eu coloquei o Tampa Bay Buccaneers, né? O Tom Brady de volta, muda o patamar dessa equipe, vai ter a parceria ali com o Mike Evans que deve ganhar um espaço maior até, uma importância maior, já que Godwin vem de lesão e talvez não tenha assim tantos alvos quanto se imagina, mas o Mike Evans é um cara que você pode passar a bola, ele pega lá em cima, ele aprendeu com o pior, então jogar com o melhor fica muito fácil. Com o pior, não estou dizendo que foi o pior jogador, mas dos piores cenários, que tem que brigar pela bola lá em cima, quando recebe aquela bola maravilhinha ali do Tom Brady, fica muito fácil. E tem o Leonard Fournette, que é um running back que eu tinha minhas dúvidas, mas fez uma temporada muito boa no ano passado, conseguiu muitas jardas e melhorou num aspecto que eu achava que era um problema, que o Brady deve ter cobrado bastante ele, né? Dele ser uma opção para o passe também, né? Nos playoffs, quando o time foi campeão do Super Bowl ainda, tinha muitos desses problemas do Brady procurar tentar o passe e ele dropar, e ele deu um belo de um salto na temporada passada. Gosto bastante desse trio. No terceiro lugar eu vou lá para Los Angeles. E aí eu fiquei até na dúvida aqui, mas eu vou de Chargers sobre o time dos Rams. Eu prefiro, cara, eu gosto muito desse time dos Chargers. Justin Herbert, Keenan Allen e Austin Eckler levando a melhor sobre o Stafford, o Kupp e o Akers. É uma dúvida, é um problema que a gente pode discutir aqui, né? Os Rams acabaram não entrando, mas eu coloquei de fato uma disputa entre Chargers e Rams, porque um desses dois times deveria entrar. Não tem como eu deixar Mahomes e Brady de fora. Não tinha como deixar esses dois caras fora. Eu sou fanzaço do Cooper Kupp, mas o Allen não deixa a desejar, né? Não fica ali tão abaixo. O Cooper Kupp é um ótimo jogador, mas o Keenan Allen é um cara espetacular. Eu prefiro o Herbert do que o Matthew Stafford. O Stafford ganhou o Super Bowl. Sim, o Justin Herbert venceria o Super Bowl com aquele time dos Rams. É uma situação completamente diferente. Acho o Herbert um baita de um potencial. E o Akers vem de uma lesão, né? O Eckler é um cara, um excelente running back. O Akers vem de uma lesão séria, de tendão de Aquiles. Ele voltou antes do tempo, antes do que a gente imaginava. Jogou nos playoffs, mas não foi tão bem assim nos playoffs. E eu não sei o quanto essa lesão vai afetar. Então eu estou colocando aqui a equipe dos Chargers na frente dos Rams, mas eu pensei muito, eu coloquei lá Los Angeles em terceiro e fiquei pensando qual? E eu vou na equipe dos Chargers. Em segundo lugar eu estou colocando Buffalo Bills porque o Josh Allen talvez tenha o melhor braço da NFL, é um cara espetacular e formou uma dupla muito boa mesmo com o Stephon Diggs. O Diggs ganhou o seu novo contrato, está muito bem lá para receber a sua graninha e receber os passes maravilhosos do Josh Allen. E eu acho que o Singletary é um ótimo running back. Tem o Cook, que foi draftado agora, e eu acho que ele vai ser um fator de jogo, às vezes até alinhando como wide receiver. Ele é muito bom jogador recebendo passe também. Mas o Singletary, falando como running back, eu acho que às vezes ele não é tão valorizado assim, porque você tem um comitê lá, você tem um grupo de corredores, e os números deles não parecem tão bons correndo com a bola, porque o Josh Allen corre muito bem também, né? O Josh Allen foi o segundo principal corredor da equipe dos Bills na temporada passada, com 763 jardas na temporada regular, 870 para o Singletary. Então os números não parecem tão diferentes, só que você tem esse fator, né? Quem que vai correr com a bola? E eu acho que o Singletary é um belo de um running back, e tem essa dupla, né? O Josh Allen com o Diggs, para mim, é uma coisa sensacional. E na primeira posição, eu estou me sentindo um gado de Cincinnati, mas eu falei que eles tinham o melhor trio, o melhor corpo de wide receivers, e eu vou ficar com o trio também. Primeiro lugar por conta da conexão Burrow e Chase, que é uma coisa tão espetacular, é uma coisa que funciona tão bem, rendeu muito no ano passado, sendo o primeiro ano deles na NFL, o primeiro ano do Chase na NFL. Jogar na NFL é diferente de jogar no college, mas é uma dupla que já funcionava no college, funcionou na NFL e agora vai com mais experiência ainda. E tem um outro fator, tem uma linha ofensiva. No ano passado tinha alguns momentos que o Burrow tinha que correr pela vida, não tinha muito tempo para pensar o que fazer e não dava tempo do Chase. Cara, vai lá e faz alguma coisa e se apresenta para receber esse passe. Agora com um tempinho para ele mexer para cá e para lá, acho que vai render ainda mais.
e o Joe Mixon foi um belíssimo running back, teve sua melhor temporada em 2011, foram 1.205 jardas corridas, 13 touchdowns, além de 3 touchdowns recebidos. A linha ofensiva também vai potencializar as coisas para o Mixon. Eu gosto muito desse trio. Estou fazendo listas e mais listas, mas é claro que eu quero sempre contar com a sua opinião. Não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. Talvez tenha deixado de lado um time ou outro que você acha que mereça um carinho melhor. Então eu faço um convite para você deixar o seu comentário aqui embaixo. Curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa e tenha um bom final de semana. A gente volta semana que vem. Aquele abraço!